Então, pessoal, continuando aqui, tive um corte no vídeo aqui. Os documentos seriam anexados à petição inicial. Então, as correspondências e os registros das atas e os atos alusivos à negociação tentada. A cópia autenticada da ata da Assembleia da categoria que aprovou as reivindicações e concedeu poderes à diretoria para negociar, para instaurar o dissídio, para fazer o acordo, enfim. Tá? E ainda a ata que aprovou as cláusulas e condições acordadas, observando-se o quórum legal. Cópia autenticada do livro das listas de presença dos associados participantes das assembleias deliberativas, já falei, né? Cópia da lista dos presentes, para que comprove o quórum necessário. E a pauta reivindicatória aprovada em Assembleia Geral. Esses são os documentos necessários que sejam anexados à petição inicial. Bom, recebida e protocolada essa petição inicial, o presidente do TRT, que é para quem a petição é endereçada, ele vai marcar uma audiência para tentativa de negociação ou de conciliação. Tá? Se não forem aceitas as bases propostas que constam na petição inicial, o presidente submeterá aos interessados a solução que lhe parecer a melhor para resolver o dissídio coletivo. Havendo acordo, o presidente submeterá o requerimento à homologação do tribunal na primeira sessão. Tá? Então, como é que funciona? Nós protocolamos a petição inicial, o presidente da TRT vai receber essa petição inicial, vai marcar uma audiência de conciliação ou de composição, ou audiência de negociação. Aí nessa audiência as partes vão negociar, vão tentar compor amigavelmente a lide, né? Se não houver negociação ou se não houver possibilidade de se avançar nessa negociação, o presidente vai apresentar a sua própria proposta, vai apresentar a solução que lhe pareça viável e aí vai esperar se as partes aceitam. Se as partes aceitarem e houver negociação efetiva, eficaz, aí esse acordo é submetido à aprovação do tribunal na primeira sessão possível. Tá? Se não houver acerto, aí se passa à instrução do feito e, consequentemente, ao julgamento. Quanto à contestação, a CLT não fala em contestação do dissídio coletivo. Tá? A CLT fala em realização da audiência, tentativa de composição, enfim, mas é importante que se faça a contestação, até para que se apresente a sua versão dos fatos e se apresente a sua proposta do que é possível ou de como é possível uma composição dentro daquele limite das cláusulas estabelecidas pela petição inicial. Tá? Então, a contestação será apresentada na audiência que for determinada, acompanhada da proposta de conciliação amigável da lide, fundamentada nas circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendariam sua adoção. Tá? Então, a contestação ela é uma impugnação de cláusula a cláusula pretendida pelo sindicato postulante. Então, você vai impugnar cada uma das cláusulas e cada um dos fundamentos daquelas cláusulas específicas apresentadas na petição inicial e vai apresentar a sua proposta com seus fundamentos, tá? Para que possa o desembargador que vai relatar e vai decidir o processo, para que ele possa sopesar a proposta do sindicato postulante e a proposta do sindicato que está resistindo à negociação, para que se chegue a um meio termo ou para que se chegue à solução mais viável, mais aconselhável. Tá? Passado isso, então, se chega à fase das diligências ou da instrução. O que seria essa instrução? Eventualmente, e aí mais se falando quando o dissídio é de greve, oitiva de testemunhas, análise de outros documentos, pesquisas de índices oficiais, enfim, seria mais para quando o dissídio é de greve. Mas nada impede que num dissídio normal, um dissídio econômico, se tenha também essas diligências, que seria a instrução do processo, que podem ser delimitadas ou deliberadas para que sejam feitas por um juiz da vara do trabalho onde os sindicatos têm sede. Tá? Feitas as diligências, feitos o eventual oitiva de testemunhos, o que é muito raro, mas enfim, pode acontecer, né? Passa-se então para a sentença, que como ela é oriunda do tribunal, essa sentença é chamada de acórdão, e o nome correto que se dá para o acórdão ou para a sentença do dissídio coletivo é sentença normativa. Tá?
Esse é o nome que se dá ao resultado, à decisão do dissídio coletivo, sentença normativa, que vai estabelecer também cláusula por cláusula qual cláusula vai ser vigente, qual não vai ser vigente, e a justificativa, a fundamentação de cada uma das cláusulas pelo desembargador. Tá? E essas cláusulas poderão ser econômicas, sociais ou sindicais. Elas serão econômicas quando disserem respeito a reajustes de salários, aumentos reais de produtividade e piso salarial. Tá? Então, quando se falar em aumento de salário, sejam eles reajustes inflacionários, sejam aumentos reais, enfim, aí nós vamos chamar essas cláusulas de cláusulas econômicas. As cláusulas sociais são aquelas que garantem o emprego, garantia de emprego, condições de trabalho menos gravosas para a saúde, etc. e tal. E as sindicais são aquelas que instituem representantes sindicais na empresa ou que estabelecem, prevêem os descontos assistenciais. Tá? Essas são os tipos de cláusulas que vão resultar numa sentença normativa. E por fim, nós temos então, depois de publicada essa sentença, nós temos então a possibilidade do recurso, que é um recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho. Tá? E aí se discute lá no Tribunal Superior do Trabalho novamente essas cláusulas, enfim, para que se elas se confirmem ou não. Lembrando que a sentença normativa ela tem efeito imediato, então mesmo que e o recurso ordinário, em tese, ele não vai ter efeito suspensivo, então, ou mesmo que tenha efeito suspensivo, fica então aquelas cláusulas estabelecidas a partir do julgamento, ou então a partir da data base, conforme o caso, e aí nós vamos dar uma olhada agora